é quando a gente vai falar sobre o texto bíblico. Nós estamos atualmente em João capítulo 13, tá? João 13. Então, a gente tem aqui o seguinte, vamos ver. O texto bíblico diz assim: veio, pois, a Simão Pedro, né? Isso aqui é Jesus, né? Jesus, então, estava lavando os pés dos apóstolos, lavando os pés de cada um deles. Chegou o momento diante de Simão Pedro, é isso que o texto está falando. E ele lhe disse, Pedro disse, né? Senhor, tu a mim lavas meus pés? Pedro se coloca como indigno de ter os pés lavados por Jesus, né? Ele coloca, ele diz assim, Senhor, eu não sou digno de que tu laves meus pés. Ele se coloca como indigno diante de Jesus. Não estava errado e estava, a gente vai ver, né? Veja como são as coisas, né? 7, o versículo 7 diz assim: respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço, tu não sabes agora, tu não compreendes agora. Não é fácil compreender agora. Provavelmente para Pedro não era fácil. Na maneira como ele via a vida, na maneira como ele pensava, na maneira como ele se compreendia, não é? A questão da existência, do relacionamento com Deus. Então ele diz assim: olha, Pedro, agora tu não sabes, não compreendes o que eu estou fazendo, mas depois o entendereis. Jesus informa Pedro que não resistisse, pois não entenderia os motivos agora, mas no futuro ele entenderia. A gente compreende, né? A gente vê, a gente compreende. Se estivéssemos ali, talvez a ideia Jesus quer fazer, ora, é algo humilde, de humilhação, de Jesus está se colocando como servo. Ali, aquilo que ele estava fazendo era algo próprio de um escravo. Você chegava na casa de uma pessoa, não é? Você chegava com os pés sujos, porque não havia as limpezas de hoje, os asfaltos, etc. Então, você chegava com os pés totalmente sujos. Então, você sentava, era natural que tinha já um servo ali, um escravo, que ia pegar uma água, uma bacia, iria colocar perto dos seus pés, você iria colocar os pés dentro, ele iria derramar água, ele iria, né, lavar os seus pés, iria enxugar os seus... Era natural isso. Então Jesus estava se colocando no lugar daqueles escravos. Não era tão complicado. Agora, a gente tem que entender que pessoas diferenciam de pessoa para pessoa, de personalidade para personalidade, temperamento para temperamento, histórico de vida em relação a outro. Então, você não tem como julgar os outros por você. Você tem um histórico diferente do outro. Né? Não tem, você pode até ser o irmão mais gêmeo, né? Você vai ver que você tem um histórico diferente. Não é só o que acontece na vida da pessoa, mas é como ela interpreta cada aspecto da sua vida, cada fato. Às vezes ocorre o mesmo fato com dois irmãos, um interpreta de um jeito, o outro interpreta do outro. E isso vai fazer a diferença na vida deles. Entende? Então, Jesus está provavelmente dizendo, olha, para alguns de vocês, né, talvez não seja fácil o que eu estou fazendo, mas vocês um dia vão entender. Mas não é porque era complicado, era porque na experiência deles pode ser que tivesse alguns que não compreendessem ou ficassem ofendidos, não, mas reagiriam como Pedro reagiu. Então diz assim, depois entendereis. Versículo 8, disse-lhe Pedro, nunca lavarás os meus pés, nunca, eu nunca vou deixar que isso aconteça. Pedro insiste na sua indignidade, né? Pode parecer assim um pouco de exibicionismo, né? De religiosidade, aquele tipo de gente que precisa ficar se exibindo na sua eu sou mais, olha, eu sou mais religioso do que os outros, eu sou mais
né? Devoto, eu sou mais dedicado. Pode ter isso, e isso é próprio também de algumas personalidades, entendeu? De alguns temperamentos, entendeu? Pode ser, né? E não é culpa da pessoa. Olha que coisa interessante, não é porque ela escolhe, é porque isso é mesmo algo próprio de gente com aquele histórico, entendeu? Então, aí está ele falando isso. Jamais tu vai lavar os meus pés, Senhor. Respondeu-lhe então Jesus: se eu não te lavar, não terás ou não tens parte comigo. Jesus apelou, talvez para aquele tipo de personalidade, aquele tipo de entendimento, precisasse ser um pouquinho mais duro, para que a pessoa compreendesse o que estava acontecendo. Entendeu? Jesus não está dizendo, olha, Pedro, se você não deixar eu lavar, a gente vai romper relações. Não é isso. Você vai ser totalmente expulso do nosso grupo. Não. Jesus jamais falaria isso. O que ele está dizendo é o seguinte: se você não deixar eu lavar, nesse aspecto aqui, você não vai ter parte. Você vai ficar de fora. Vou continuar lhe amando. Vou continuar querendo o melhor para você. Mas nesse aspecto você vai ficar de fora. Você vai perder. É isso que Jesus está falando. Tá bom? Não falou isso no sentido de uma cisão, separação, mas de Pedro ficar contrário ao que ele estava fazendo e ensinando naquele gesto de lavar os pés dos apóstolos. Tá? Então, é nesse sentido. Sendo assim, aí a gente agora a gente vai encerrar, né? E a gente fica orando e torcendo que hoje seja um dia maravilhoso para você, um dia muito abençoador e que muita gente seja abençoado na relação, na convivência com você, tá bom? E o que mais sim. E aí eu vou colocar aqui a musiquinha e a gente vai se despedindo nessa oportunidade, tá bom? Então até mais. Deus continue lhe abençoando.